do terceiro período de administração da nova faculdade. Estamos aí para dar continuidade à aula que nós tivemos, então, na semana passada. Espero que todos estejam bem aí com o feriado, né? Semana Santa. Todo mundo ficou em casa, imagino, ou então deveria, né? Ficar. Mas tenho certeza que vocês aí conseguiram fazer alguns exercícios, algumas coisas, resumo do livro, principalmente, né? E isso é muito bom. Acho que o restante da turma que estava para entrar descobriu o link, já está começando a, a entrar aí na nossa sala para a gente iniciar a nossa aula, tá bom? Quero dar continuidade à aula que nós tivemos então na outra semana e continuarmos então com esses assuntos que a gente tratou, tá bom? Vou ter aqui uma maneira de compartilhar a tela com vocês para que vocês consigam então. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então acredito que vocês estejam vendo a minha tela. Deixa eu ver. Beleza. Acredito que vocês estejam vendo a minha tela agora. Essa tela foi no qual nós discutimos na última aula. Nós vimos alguns tópicos, né, daquilo que nós contemplamos na aula passada. Então, só para a gente relembrar, para a gente passar para a nova disciplina, eu comecei a falar um pouco sobre a melhoria contínua. Lembram disso? Falei um pouco da melhoria contínua, né, no aspecto de que a melhoria contínua é importante. Falei também. Vocês estão vendo minha tela? Não? Ou só está vendo meu rosto? Tem um aqui Sim. que colocou. Ah, ok. Está Sim, vendo a tela, beleza. Então, uma vez que vocês conseguem ver então o livro, nós falamos sobre melhoria contínua. Falamos então daquele ciclo PDCA, só para relembrar, PDCA, que é o planejamento, execução, o cheque, que é a checagem, e ação, que a gente pode padronizar ou corrigir. Dentro dessa melhoria contínua, nós vimos então alguns fatores dentro desse PDCA que nós falamos. Também vimos na última aula a respeito da qualidade total. Se tratando de qualidade total, pessoal, queria mostrar para vocês um pouco de algumas informações de uma maneira mais detalhada, tá bom? Eu vou mostrar para vocês uma apresentação. Eu não sei se vai ser possível nós vermos toda ela, mas a gente vai caminhando em cima disso para que consigamos então a ter uma amplitude sobre gestão da qualidade total, tá bom? Vou voltar aqui na tela aqui do meu rosto para que eu consiga colocar novamente uma outra tela para você, tá? Deixa eu ver. Todos conseguem ver o slide? Sim? Sim. Tá ótimo. não, sim. Ok, eu fiz agora um modo de apresentação. Acredito que vocês devam estar vendo meu modo de apresentação, correto? Corretíssimo. Pronto, então vamos lá. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui na sala para eu confirmar, para que a gente consiga então Ok, vamos lá, pessoal.
Então, falando de qualidade total a gente já começou a introduzir esse assunto na aula passada. Então, trata então de uma estratégia da administração orientada com o objetivo de criar consciência da qualidade em todos os processos organizacionais. Então, a gente sabe que dentro das organizações elas são vinculadas a processos e procedimentos, no qual, então, essa qualidade total é um senso, é uma consciência que todos precisam fazer da melhor maneira possível. E dentro disso, todos os processos organizacionais estão inclusos dentro da qualidade total. Só para situar a vocês a respeito dessa disciplina, da qualidade total, tudo isso começou depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, na própria guerra, eles começaram a ver muitos erros que ocorreram dentro do armamento, dentro dessa própria guerra, erros esses que levavam as pessoas a óbito. Por exemplo, eles colocavam ali, vamos supor, uma fábrica de pólvoras, né, de materiais aí bélicos. E aí, então, nós temos ali a fabricação de algumas armas, algumas questões que envolviam essa questão do armamento. E aí, uma vez que pudesse ter algum tipo de falha, a gente não teria nenhuma segunda oportunidade para poder rever o processo, porque as pessoas morriam em função das explosões que ocorriam, em função das estruturas organizacionais que eram colocadas, e principalmente na parte de produção, né, desses equipamentos aí, dessas armas, dessas bombas. Então, as pessoas tinham muitos problemas nessas construções, né, nessas produções aí desse tipo de armamento. Então, após então a Segunda Guerra, eles viram a necessidade de ter então essa gestão da qualidade total, e muito disso iniciou-se no Japão, né, para que pudesse ter ali uma certa estrutura de qualidade. Mediante a isso, a gente vê que a partir aí da década de 50, as empresas elas começaram então a se preocupar a respeito, né, de como que elas devem atender os seus clientes. Então, a princípio, como os produtos ainda não eram tantos assim, né, não tinha tanta concorrência, antes não se preocupava tanto com o cliente em si, se preocupava com a produção, e cada um era como se fosse único, né, a prestação de serviço. E até pouco tempo atrás a gente tinha ainda serviços e produtos que eram únicos aí dentro da nossa sociedade. Não vou muito longe, em torno de talvez uns 20 anos atrás, a gente tinha uma única operadora de celular, a gente tinha uma única operadora de telefone fixo, que fazia com que as empresas, então, tivessem um monopólio desse serviço ou produto. Fazia com que essas empresas elas não tinham nenhum tipo de preocupação com o cliente, se tratando de promoção ou de atendimento, porque se você, por acaso, quisesse ter algum desses produtos, você, então, deveria entrar dentro, né, dessa gama aí, né, dessa única empresa que fornecia, para ter acesso, né, a esses produtos ou serviços. Então, a partir daí, então, dessa década de 50, começou, então, a ter empresas que gerasse um pouco uma certa competitividade, né, e concorrência, tendo então uma evolução aí dentro desses fatores que envolvem a qualidade. Portanto, surgiu então essa qualidade total a partir lá dos Estados Unidos, e que vem então se aprimorando durante de todo o mundo, mas ali iniciou-se então alguns movimentos no Japão, mas o termo qualidade total foi nos Estados Unidos. Ok? No Brasil, esse termo ele começou a ser difundido na década de 80, né, e mais assim forte na década de 90, tendo uma grande importância dentro das organizações. Então, esse cenário já mostrava que a gente tinha, então, muitas intervenções, vamos dizer assim, por parte dessas empresas concorrentes, e era necessário, então, ter uma espécie de cuidado, né, nessa prestação de serviço ou produto. Isso faz com que essas empresas elas tenham, então, uma competitividade bem acirrada naquilo que se fala sobre os produtos e serviços que elas, de fato, executam, né?
Esses slides eu vou postar para vocês, tá bom? Por enquanto vocês acompanham aqui comigo, mas eu posto para vocês assim quando eu terminar a aula, tá bom? Continuando, o que representa então essa gestão de qualidade? Então, o que ele vai propor então para as organizações uma vez que se trata de qualidade? Então, ele vai propor criar produtos e serviços com o máximo de economia e plena satisfação dos seus consumidores. Lembram daquilo que eu falei para vocês na última aula? Qualidade, ela significa atendimento a um requisito. Então, se você fala de plena satisfação dos consumidores, eu estou falando do atendimento aos requisitos desses consumidores, fazendo então que esses serviços, esses produtos, eles consigam ter então uma eficiência interessante e a ponto dos clientes recomendarem, né, esses serviços e produtos a novos outros clientes, tá? Então isso é algo bem interessante para que vocês tenham essa ciência. Continuando. Então, em que favorece o universo empresarial? Então, essa qualidade total, ela vai ter, então, algumas questões bem interessantes para a própria organização. Ela vai ter o foco no cliente, que antes não se tinha, e agora ela propõe, então, essa força-tarefa no cliente. O trabalho em equipe, permeando toda a organização, falando de uma equipe aí multidisciplinar, e falando também de uma equipe de trabalho onde cada processo tem que ser bem equipado, que tenha uma comunicação efetiva. Também fala sobre decisões aí baseadas em fatos e dados, são decisões racionais. Também a qualidade total ela vai falar sobre uma busca constante de soluções de problema. Aqui, soluções de problema, dentro da qualidade total, tem um desenvolvimento de muitas ferramentas, tá? Essas ferramentas também eu comentei com vocês na última aula, mas essas ferramentas basicamente são ferramentas da qualidade, que elas vão ser brainstorm, que significa chuva de ideias, né? Também o gráfico de Pareto, eu tenho também espinha de peixe, 5Ws e 2Hs e uma série de outras ferramentas. Nessa disciplina, a gente não costuma desdobrar essas ferramentas dessa forma, mas nós, então, vamos usar essas ferramentas depois em outras disciplinas, tá bom? Talvez em OSM vocês trabalhem essas ferramentas. E também, por último, e não menos importante, a diminuição dos erros, né, dentro das produções aí, dos produtos e serviços no qual a empresa propõe aí uma assertividade, né, dentro daquilo que ela fornece. Se tratando da satisfação do cliente, eu estou te falando então de necessidades que nós precisamos atender. Aqui no slide está escrito aqui, necessidades, superar a expectativa do cliente. O que vocês acham dessa questão de expectativa dos clientes? Vocês acham que isso é possível? Se superar as expectativas do cliente? O que vocês pensam sobre isso? Acredito que sim. Às vezes o cliente faz uma compra, por exemplo, pela internet, e ele cria uma certa expectativa daquele produto, e às vezes você pode entregar algo além daquilo que ele estava esperando, porque ele não foi na loja e comprou. Ele viu lá o produto, a foto do produto, às vezes quando o produto chega, ele fica mais surpreso. Ok, entendo. Eu também concordo. E o fato deles indicarem esse produto essa empresa para outras pessoas também é um ponto que mostra que ele ficou satisfeito com o produto que ele comprou. Eu não sei se isso chegaria a ser, mas, por exemplo, se você compra um produto e a empresa te dá um prazo, e na verdade ela poderia entregar antes do prazo, e ela entrega realmente antes do prazo, ela, de certa forma, está te surpreendendo. Ela coloca um prazo maior, né? Então a satisfação é maior, que está chegando antes do prazo. Não sei se entraria nessa questão também. Sim. Entra. Tudo isso que vocês falaram é muito possível de acontecer. Mas, assim, para que você seja surpreendido, é algo que não é tão fácil. Porque, geralmente, quando a gente compra algum tipo de produto,
a gente já tem uma expectativa relacionada a esse produto, né? E não é fácil surpreender um cliente, até porque só de você atender as expectativas desse cliente já é algo que, né, já é algo que poderia ser bem louvável por parte da própria empresa. Mas quando a gente fala sobre surpreender, então vamos dar um exemplo. Eu comprei um sapato, ok? Esse sapato, na descrição dele, está dizendo lá que ele é confortável, que ele é macio, que ele tem boa durabilidade, enfim, tem uma série de características daquele tipo de produto. Mas a gente sabe que cada pé não é padronizado, né? Assim, tem pés que são mais achatados, tem pés que são mais finos, tem pé que tem ali a parte de cima mais alta. E então, desde que esse sapato não for, por exemplo, de elástico, que consegue se adaptar, né, ao pé da pessoa, pode ser que o seu tipo de pé não fique tão confortável naquele tipo de par de sapato. Então, a questão, que é uma premissa de conforto, talvez não vai ser atendido por aquele tipo de produto. E quando a gente fala de superar a expectativa, a gente tem que falar de algo que é além daquilo que o produto já oferece. Então, se eu for, por exemplo, contratar um professor para dar aula na minha universidade, eu quero que esse professor seja um bom professor, que ele tenha boa didática, que ele tenha bom tom de voz, que ele tenha paciência com os alunos, que ele ministre uma boa aula. Ok, tudo isso está dentro dos requisitos que eu quero para os meus alunos, para o meu professor, aliás. Agora, para ele superar minha expectativa, ele deveria, sei lá, talvez desse para vocês alguma coisa que não está dentro do pacote. Por exemplo, esse professor, além de dar aula, ele fornece para os alunos dele aula de inglês nos sábados e domingos. Então, assim, é algo extra. Então, se você tem aula com esse professor, você fala, uau, eu não esperava, né, que esse professor pudesse me fornecer um produto diferenciado, né? Então, a superação da expectativa, ela está muito ligado àquilo que você espera. Então, eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses. Geralmente a gente tem uma fotógrafa que, em algumas datas comemorativas, ela faz aqueles ensaios fotográficos e tal. E aí a gente contrata com ela, determinado cenário com quantidade de fotos e ela manda para a gente escolher. E aí ela fornece no contrato, ela fornece isso no arquivo, no CD, né? Ou no CD ou na nuvem. Mas assim, o certo é ela me mandar isso por CD. Então, quando e qual que é o trabalho dela? O que ela faz para tentar me surpreender? Além do ensaio dela e tudo que ela faz, que ela tenta fazer um serviço bem de qualidade, ela tem uma questão que envolve que quando ela manda esse CD para mim, ela manda num saquinho de pano com o slogan da empresa dela, muito bem organizado, e ela sempre manda como é que fala? Um mimo, um detalhe a mais. Por exemplo, na primeira vez que minha filha tinha meses de idade, ela mandou um lacinho para poder dar para minha filha, que era um mimo dela. Nessa última vez que a gente fez o ensaio de Natal, ela deu, acho que 5 fotos impressas dentro do saquinho lá. Ou seja, não precisa dela fazer isso. Ela me entregou no prazo, ela me entregou fotos de qualidade, ela me entregou aquilo que eu tinha contratado. Mas para me surpreender, ela então colocou-se questões presentes ou alguma coisa que eu pudesse falar, uau, né, assim, algo que eu não esperava. Então, surpreender o cliente, ele vai muito em função disso que eu estou falando para vocês. Envolve essa parte aí que muitas vezes a gente não está esperando, mas é possível que uma empresa consiga, né, ter uma assertividade nisso tudo, ok? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Vocês ainda continuam vendo a apresentação ou estão me vendo? Eu estou vendo o slide. Então ok. Voltando então nesse slide que a gente está então conversando, atender as expectativas do cliente é muito importante e também relacionado a essa parte
de superar é algo desafiador aí dentro dos serviços e produtos. Ok, pessoal, assim, até então alguém quer complementar alguma coisa? Quer falar? Quer trazer aí uma contribuição? Ou vamos para frente? Professor, Pode falar. então dentro de surpreender, você está falando superar as expectativas, não é nem tanto a questão da qualidade, como o senhor falou, eu fiquei satisfeito com o meu produto, mas surpreender está além da satisfação. Surpreender está além da satisfação, exatamente. A satisfação, ela está vinculada ao requisito atendido desse cliente. Esse cliente, ele queria foto, estou entregando foto de qualidade, que é aquilo que ele realmente queria. A gente confunde muito, Lucas, essas questões, igual quando a gente é funcionário de uma empresa, a gente fala assim, eu mereço ser promovido. Por que você merece? Porque eu chego no horário, eu faço meu serviço bem, eu faço tudo aquilo que a empresa espera, né, de um profissional como eu sou. Na verdade, você está fazendo só a sua obrigação. A empresa, ela espera que você chegue no horário, ela espera que você preste um serviço de qualidade. Agora, para você surpreender a expectativa, de repente, do seu patrão, da sua empresa, ela vai, então, além daquilo que você já deveria fazer. E, às vezes, a gente justifica uma promoção em função de repente, fazer algo que era para a gente fazer normalmente, entendeu? Então, isso a gente tem que ficar ligado, porque, na maioria das vezes, a gente tem essa tendência de, uma vez que a gente está atendendo as expectativas daquilo que nós somos contratados, a gente acha que a gente merece alguma coisa, mas na verdade não. Nós estamos, então, fazendo simplesmente aquilo que nós fomos contratados para fazer. Ok, pessoal? Vamos para frente? Continuando, então, vamos lá voltar ali para a nossa apresentação. Então, voltando para a nossa apresentação, a gente tem qualidade objetiva e subjetiva. Quando a gente fala da objetiva, vai falar do cumprimento das normas e procedimentos na fabricação do produto, como eu coloquei para vocês. E a subjetiva, ela vai falar sobre as expectativas do cliente, ou seja, aquilo que ele deseja. Porém, o termo só qualidade, eu já falo para vocês que é atendimento a um requisito conforme a norma ISO 9001, agora na versão 2015, tá? Que é a última versão que se tem aí disponível no mercado. Também, relacionado à qualidade total, ela fala muito a respeito do não desperdício, né? Daquilo que envolve, então, uma gestão aí na produtividade e na eficiência dos processos produtivos, a fim com que as empresas não tenha sobra ou não dimensione, né, mal ali os seus recursos. A gente está falando também, pessoal, numa fase onde essas organizações elas tinham como premissa que muitos dos recursos que ela tinha, que ela possuía, eles eram recursos talvez infinitos, assim, porque quando a gente fala de uma fabricação de móveis naquela época, né, na década de 60, e daí, né, aproximadamente nessa década, tinha tantos recursos naturais disponíveis que nem se preocupava com o término desses recursos. Então, acabava que existia muito tipo de desperdício. E nessa história, nesse patamar, a gente já consegue ver que a qualidade total vem para poder terminar essas questões de desperdício. Então, ou seja, se você vai fazer um determinado produto, você tem que dimensionar muito bem os materiais que você vai utilizar para que esses materiais sejam bem utilizados dentro aí da parte de produção daquele produto. Então, a gente fala de algo que é relacionado não ao desperdício, né? E não também ao retrabalho. Retrabalho é o processo que você tem que fazer novamente para chegar ao objetivo inicial. Então, vamos supor que você tenha tentado fazer aí um determinado produto, e esse produto você precisou de colocar ele na linha de produção por 2 vezes. Então, isso faz com que você não foi eficiente, né, nesse aspecto. Então, é algo que você precisa intervir e rever no seu processo de trabalho. Ok? Se tratando do retrabalho,
do desperdício? Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos passar. Se vocês precisarem de me interromper, façam isso, tá? Que aí a gente conversa. As consequências do retrabalho, né, ele ocorre por causa da falha no processo, por causa de erro, né, na sua produção. Isso vai prejudicar toda a logística da própria empresa, né? Tanto a parte de produção, quanto também naquela questão da produtividade. Então, o tempo que você produzia um produto, naquele momento você vai ter que produzir dois, ou, aliás, você vai ter que deixar de produzir 2 ou 3 produtos para voltar a fazer um único produto que deu errado, por exemplo, tá bom? Retrabalho também é uma questão de você precisa então minimizar ao máximo esse retrabalho para que você não ocupe ali a sua linha de produção ou produto a ser executado. Vamos colocar isso numa parte de produção, aliás, de prestação de serviço. Quando a gente fala de um salão de beleza, por exemplo, você aí, as meninas foram no salão, que ultimamente tem sido algo bem luxuoso, né? Frequentar um salão de beleza nessa época aí de quarentena, mas se você vai num salão onde a sua proposta é pintar o seu cabelo, e aí você colocou ali uma cor que você quer chegar, enfim, eu não sei te falar cor, né? Porque para homem existe branco, preto, amarelo, vermelho, tal, mas para as mulheres existe, sei lá, bronze platinado, não sei o que, não. Então, são cores que a gente não consegue absorver assim no nosso, né, na nossa paleta de cores. Mas, enfim, as mulheres aí definiram determinada cor para o cabelo, e quando essa tintura ali é feita, você, ao alcançar esse resultado, ou após o processo ali de coloração, você descobre que seu cabelo não está do tom que você gostaria, né? Não está daquele, enfim, daquele tom que você imaginou que ele ficasse. E aí você fala com a cabeleireira, fala, olha, eu não quero essa cor, eu quero essa cor aqui que eu te mostrei. Então, se falando de retrabalho, se tratando do retrabalho, essa mulher, ela vai precisar, então, fazer nova coloração no seu cabelo. De repente, ela vai ter que usar uma tinta que vai ser do bolso dela, porque a tinta que você levou não foi, né, ela não conseguiu chegar no resultado. Talvez ela vai ter que, então, desmarcar a próxima cliente, porque ela vai ter que ter o tempo novamente de coloração no seu cabelo. Então, tudo isso que eu estou te dizendo sobre esse exemplo, eu estou falando sobre retrabalho, que de fato, algo que a gente precisa preocupar, porque isso atrapalha muito a produção ali dentro de uma organização. Ok, pessoal? Quando a gente fala também do compromisso da administração, né? Então, aí na década de 50 também a gente fala da criação da profissão do administrador, que foi ali em 1948 que o Conselho Regional de Administração foi criado, e isso faz com que a profissão aí de administrador ela não consiga nem ser centenária, né? Então é algo que para a gente analisar e para a gente ver que a nossa profissão, além de nova, ela tem grandes repercussões aí dentro dentro do mundo, do mundo dos negócios aí. Então, essa profissão, né, administração como superior, ela vai falar sobre uma tecnologia mais abrangente, mais comprometido e com os objetivos da organização bem definidos, para que as pessoas, né, o conjunto dessas pessoas consigam ali chegar a resultados palpáveis dentro da empresa. Falando da sensibilização das pessoas, é algo muito importante. Para a gente aplicar uma metodologia de qualidade total, todas as pessoas da empresa precisam estar bem envolvidas, e principalmente, pessoal, as pessoas que estão no topo da pirâmide, ou seja, os administradores, os gestores, eles precisam entender que isso é importante, porque vão ter algumas medidas a serem tomadas que fazem parte, né, vamos falar assim, dessa produção ou dessa metodologia que vai culminar a mudança de mentalidade de toda a organização.
Então, se uns comprarem a ideia e outros não, pode ser que a organização não consiga chegar dentro de resultados satisfatórios, né, uma vez que ela deseja essa questão da qualidade total, ok? Então, fala aqui da educação das pessoas, a educação aqui envolve muito treinamento, tá? Conscientização. Isso tanto para a qualidade total, que é diferente da ISO 9001, tá bom, pessoal? A ISO 9001 é facultativa e nem toda organização precisa ter. Vocês têm conhecimento da ISO 9001? Vocês conseguem definir para mim alguma coisa a respeito da 9001? Ou você tem, então, talvez uma empresa que é certificada, ou a empresa que você trabalha é certificada? Alguém? Os Não. ônibus. Os ônibus, professor. O que tem em ônibus, Naira? Ele tem uma plaquinha falando 9001. Ah, muito bem. Muito bem, Naira. Ele tem uma plaquinha lá. Então, não são todos, né, Naira? Mas alguns aí de fato têm. Mas isso significa que a empresa dos ônibus possuem o certificado da ISO 9001, ok? E uma coisa interessante para vocês saberem, que a última norma ISO 9001 é do ano de 2015, então você sempre vai ver lá ISO 9001, 2015, que é a última versão da norma ISO, tá? Ela não atualiza todo ano, porque não tem necessidade disso. A última atualização antes de 2015 foi 2000, foi a ISO 9001 versão 2000. Eu acho que 2008 teve uma outra versão e 2015 tem essa outra versão, ok? Onde a gente tem então ali questões a serem discutidas se tratando de requisitos de qualidade. Pode falar, Rafaela. Não, eu só tô um pouco assim, boiando nessa questão da ISO 9001. Que norma é essa, assim, no caso? Ela fala sobre gestão da qualidade, não gestão da qualidade total, gestão da qualidade, onde ela tem requisitos que são normativos, né? Está dentro dessa norma, onde as organizações elas precisam cumprir aquilo que está na norma para que ela consiga ter esse certificado. Por ser uma norma facultativa, isso significa que as empresas elas podem ter ou não. Então, uma vez que a empresa ela deseja ter o certificado da ISO 9001, ela vai comprar essa norma, também na internet aí você vai encontrar esse arquivo, e aí ela precisa implementar tudo aquilo que essa norma diz a respeito da sua própria empresa. Então, lá fala que você tem que ter uma política de qualidade, lá no item 5.3, lá fala que você precisa ter objetivos de qualidade bem definidos, que está lá no item 4.2.2. Lá também fala que você precisa ter uma administração de gestão de projetos, que está lá no item 7.3. Então, ou seja, todos os itens da norma, da maneira que ela colocar, da maneira que isso é estabelecido, você precisa interpretar e aplicar dentro da sua empresa. Isso você pode fazer de uma maneira pessoal, você mesmo pode pegar a norma e interpretar e introduzir dentro da sua própria empresa, ou você pode contratar um consultor, que vai fazer com que a sua empresa consiga ter a norma bem aplicada e bem gerida dentro da sua empresa, a ponto de nós, então, chamarmos um órgão certificador, que aí, no caso, são as certificadoras, tá? Uma empresa como a BVQI, não é BVQI mais, é BVC, que é Bureau Veritas Certification, ou a DNI, empresas que são certificadoras, para poder ir na sua empresa e fazer uma auditoria. Uma vez que essa auditoria é feita, esses auditores eles vão buscar a conformidade da norma ISO 9001 às práticas da sua empresa. Uma vez que eles entendem que a sua empresa ela está bem assim implementada, vamos dizer assim, você então tem ali um certificado emitido que a sua empresa ela está conforme a norma ISO 9001. Quais são os benefícios para a organização em ter uma norma ISO 9001? Os benefícios são vários, mas
A norma ISO 9001, ela compensa você ter a partir do momento que você tem pessoas ou empresas que te exigem ter essa norma. Então, vamos dar o exemplo aí da Fiat, né, uma grande fabricante de veículos. Ela tem várias empresas que fornecem partes dos seus veículos, para-choque, pneus, enfim, uma série de outros itens, e que essas empresas elas fornecem esses produtos para a Fiat, e a Fiat só faz essa montagem aí para o carro dela. Então, em vez da Fiat ficar fazendo auditorias dentro dessas empresas parceiras, o que ela faz? Ela fala, ô empresa que fornece para-choque, você precisa ter a norma ISO 9001 implementada na sua empresa. E aí é uma exigência para que você participe do meu grupo empresarial. Então, essas empresas acabam tendo que ter a ISO, porque a ISO é uma maneira que esses auditores visitam essas empresas de 6 em 6 meses ou de ano em ano, para que essas empresas continuem mantendo ali o nível de qualidade do produto ou serviço que ela implementa. Fazendo isso, a Fiat, então, garante que essas empresas elas têm ali um nível de qualidade excelente. Muitas dessas empresas colocam em seus editais o seguinte, vamos supor que a sua pontuação máxima seja 100 pontos para disputar uma vaga, uma parceria com a Fiat. Então, o que ela coloca? Ela coloca 10 pontos para quem tem a norma ISO 9001. Então, se você tem a norma ISO 9001, você ganha 10 pontos. E os outros 90 são outras questões que a Fiat, por exemplo, exige do seu parceiro produtivo. Só que todos os outros 90 pontos que vão ser distribuídos de acordo com essa seleção, para ser um parceiro da Fiat, todos eles são coerentes com a norma ISO 9001. Ou seja, se você não tem a ISO 9001, você não perde somente 10% ou 10 pontos, né, dessa pontuação total. Você vai perder praticamente toda a pontuação, porque todos os outros pontos são atribuídos conforme requisitos que a norma ISO ela exige. Então, resumindo para você, se você não tiver ISO, você não consegue prestar serviço para empresas como Fiat, como Mannesmann, como Belgo Mineira, como várias outras indústrias grandes que nos rodeiam aí. Entendido, pessoal, sobre isso? Bem rápido, né? Assim. Sim, tranquilo. E aí, se você deseja um dia ser consultor de norma ISO 9001, você precisa fazer alguns cursos, tanto da norma quanto de auditoria. Aí te qualifica aí entender um pouco mais a norma e você consegue atuar como consultor, como eu faço, né, em algumas organizações, para implementar a norma ISO 9001. Também você tem a opção de você se tornar um auditor, aquele que vai lá na empresa para ver se ele está ou não conforme a norma ISO. Aí você também faz alguns outros cursos e se filia a certificadoras, que no caso também eu consigo fazer essa auditoria. Hoje não faço tanto, com tanta frequência mais, mas eu sou habilitado a tudo isso. Ok? Vamos voltar lá para o nosso slide. Vamos lá voltar para o slide. Então, pessoal, continuando aí com vocês, a sensibilização da organização, ok? Então, mostra aqui de uma primeira etapa como que funciona essa questão da qualidade total, que é sobre essa sensibilização que eu acabei de falar. A segunda etapa vai falar sobre o comprometimento do processo, ou seja, toda a norma ela tem processos a serem implementados dentro da própria organização. Tem algumas citações para vocês depois lerem, mas eu quero deixar para vocês que o fator de ter as pessoas envolvidas e a autoridade se tratando dessas pessoas, elas são bem definidas dentro desse processo da ISO, né? Quem que é subordinado a quem, sobre hierarquia, sobre organograma, né? Que mostra muito quem que está abaixo, né? Ou em determinadas áreas que vão ali se submeter a essa auditoria. Também fala sobre um segundo elemento, que é a questão do reconhecimento das pessoas, que fala de que uma pessoa que se destaca no seu ambiente de trabalho, ela precisa ser reconhecida. Isso podem ser feitas através de várias maneiras. Quando a gente fala de reconhecimento, eu falo de
possibilidades, então, dessas pessoas terem uma certa ascensão, não necessariamente financeira. Eu posso reconhecer uma pessoa através de uma premiação financeira, mas eu também posso reconhecer uma pessoa falando com que ela vai almoçar no porcão com a diretoria da empresa. Eu também posso falar com que essa pessoa vai ter ali o nome pregado na parede, igual o pessoal do McDonald's lá, que ele é o funcionário do mês. Aí muitas vezes a gente acha bobeira, fala, nossa, eu nunca queria ter meu nome ali pregado na parede, mas tem gente que leva isso muito a sério, né, e acha que o nome ali pregado na parede é algo sensacional. Então isso vai de pessoa a pessoa. Por que que isso modifica? Isso modifica por causa da pirâmide de Maslow. Vocês já viram a pirâmide de Maslow? Lembram dela? Sim ou não? Sim. A pirâmide de Maslow fala muito a respeito disso. Ela fala que cada um tem um tipo de motivação, né? Algumas motivações relacionadas à parte social, outras na autorrealização, outra na parte de estima, né? De aceitação. Então, tudo isso baseia conforme cada pessoa é. E aí, pessoal, falando então dessas diferenciações tecnológicas no produto e serviço, também é algo que a qualidade total, ela vai ter aí como algo importante dentro dos seus processos. Deixo aqui para vocês aqui um pouco a respeito de algumas questões que pode servir aqui como exemplo. Por exemplo, aqui, eu vou dizendo para vocês. Antes era preciso ficar parado na rua, fazendo sinais para que um táxi parasse para você. Então, isso era normal, né, que isso acontecesse. Aí, criaram, então, aplicativos, né, como 99 Táxi, Easy Táxi, né, e muitos outros aí para a questão de táxi. Mas aí depois vem o Uber e vem aí vários outros aplicativos que uniu as duas coisas, ou seja, um aplicativo e mais esse serviço aí de transporte, né, pessoal. Então, isso faz com que essa evolução, ou seja, mostre uma qualidade dentro de produtos e serviços a serem executados. Isso também pode falar sobre carimbos. Eu lembro toda vez que eu ia numa farmácia Araújo e era remédio controlado, eles tinham um carimbo gigantesco para poder carimbar atrás da receita médica para preencher alguns dados. Hoje, há um cadastro que você faz lá na própria drogaria, uma vez que você tem aí uma receita, né, médica controlada, eles pedem seu CPF, ao lançar no sistema, isso já vem impresso na etiqueta e faz com que isso, né, ajude aí nessa parte de qualidade. Isso em vários outros produtos aí que a gente sabe que evoluíram muito mediante a um tempo, da tecnologia. Vocês lembram de algum produto que antes era bem arcaico e agora evoluiu? Eu me lembro aí da câmera digital, né? Na verdade, câmera digital é algo do passado. A minha filha tem um brinquedo que é um formato de uma câmera que se aperta. Eu falo que ela só vai conhecer câmera por causa do brinquedo dela, porque hoje em dia o celular ele representa, né, a câmera, a filmadora e tudo aquilo que a gente, né, precisa de ter. Vocês lembram de algum outro produto? Tem aqueles relógios que substituem o celular, Telefone né? fixo, eu acho que também. Telefone fixo tem, viu? Tem pouco, mas tem. Telefone fixo. Pouco, mas, por exemplo, em empresa, geralmente os funcionários, cada um tem um celular portátil. Aquele celular que até leva para casa. Então, tipo assim, antes a gente via muito, vou transferir para tal setor. Geralmente, hoje eles têm um celular para isso. Entendi. Realmente. Mas, assim, isso... Entendi. Essa é uma migração que tem ocorrido, né, dentro das organizações hoje em dia. Mas ainda tem muitas empresas que têm a telefonia, mas não essa telefonia que a gente conhece, né, de repente, empresas telefônicas, ela tem, de repente, aqueles códigos de IP, que é tudo pela internet, que faz com que a telefonia fique mais eficaz, enfim. Isso faz com que isso modifique muito nossa transação.
falaram também sobre relógio, né? Realmente o relógio é algo bem antigo, né? Se você tem um relógio, você, às vezes, um relógio digital, ele consegue não só te mostrar as horas, como te dar vários outros benefícios, né? Algum outro que vocês lembram? Tipo, óculos de realidade virtual entra nisso também? 3D, sim. Antes você precisava. Isso está sendo muito utilizado em imobiliárias. Não sei se você já teve essa experiência de ter que alugar um imóvel, né? E você precisa ali visitar vários imóveis. Isso te gasta um tempo fora do normal. Você precisa medir o espaço, você precisa ter uma série de medidas, né? Para que você decida por um imóvel que você quer alugar. Hoje em dia você tem o óculos virtual que você vai até a imobiliária e você consegue ver tudo do imóvel através desse óculos virtual. Isso é bem interessante também, a evolução que isso tem trazido, né? Não só através de imobiliária, mas várias outras opções aí. Alguém mais quer complementar? Podemos continuar? Então, falando aqui, vai ter uma citação para vocês, depois vocês vão ver dessas situações. Aqui a gente vai ter alguns exemplos relacionados a uma questão de qualidade, né? Uber Eats, que hoje em dia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é algo muito importante. Nós termos aí opções de comprar, né, pelo aplicativo. E a gente tem muito esse serviço, pessoal, mas países aí na Europa, nos Estados Unidos, isso é muito, muito, muito comum e muito assim bem difundido, sabe? As pessoas quase que não saem em função dos aplicativos. As mudanças então que essa gestão da qualidade total trouxe, né, para a organização, ela vai tratar muito a respeito de uma estruturação e a maneira no qual nós entendemos que a gente precisa trabalhar. Eu falo isso porque quanto mais a gente tem tecnologia, reduz sim a questão da mão de obra, né? Eu sou mais eficaz, mas automaticamente também exige que o funcionário trabalhe ainda muito mais. Eu tenho certeza que você, tendo celular e internet, você consegue responder e-mails da sua empresa, você consegue estar ali muito ligado ao WhatsApp, fica vinculado a muitas coisas que isso você não desliga, né? Então, ou seja, um tempo que deveria ser efetivamente somente no horário do seu trabalho, isso extrapola muito. Você recebe mensagem de cliente na sua casa, no final de semana, e isso faz com que você mude a maneira que você trabalha, né? Então, exige muito mais o funcionário do que exigia antes, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma série de precauções e medidas para que você, assim, não fique escravo do seu trabalho, né? Aqui eu também tenho um exemplo de uma companhia aérea chamada Varig. Não sei se vocês conheceram, mas Varig foi uma das primeiras companhias aéreas do Brasil. Então, teve uma ascensão muito interessante no Brasil. E algo bem interessante aconteceu com essa empresa. Então, ela, pensando somente em retornos financeiros, ela então não tomou medidas, né, para poder solucionar crises assim que começaram a ter dentro desse ramo de aviação. Então, fez com que essa empresa ela não fosse então, ela não conseguisse diferenciar os seus clientes. Então, assim, a cliente dessa aviação era um só, ela não tinha classes, né, igual hoje tem na aviação. Então, o rico era misturado com o pobre, vamos falar assim, a grosso modo, né? Não que naquela época pobre andava de avião, mas existia sim, vamos falar, o muito rico do rico, vamos dizer assim. E então, isso fez com que a Varig a cada dia fosse perdendo ali clientes, perdendo pessoas, e houve então uma transição então dessa empresa para outra empresa, que foi a TAM, Linhas Aéreas, que conquistou então o público aí de passagens, né, mais baratas e passagens no qual você poderia então diferenciar uma série de tipos de cliente. Então, a partir do ano de 2007, então começou então a ter
essa transição, tanto da Varig para TAM e também para Gol, que foi aí tendo ou recebendo esses clientes da Varig. Então, isso acontece muito. Empresas que não entendem, não conseguem ser ativas no mercado, elas acabam tendo vários problemas se tratando de se manter produtiva. Talvez ela nem quer ter muito mais clientes, mas ela, para se manter, ela precisa inovar e ter ali características bem definidas para que ela consiga atingir objetivos claros dentro da organização. Deixa eu ver aqui o que mais nos aguarda nesse slide. Aqui, depois a gente vai ter alguns gurus aí da qualidade total. E aí a gente entra na parte de ferramentas, tá? Eu vou passar brevemente essa questão de ferramentas com vocês, mas é de uma maneira muito rápida, porque eu não quero ali colocar ou estratificar essa questão de ferramentas com vocês, porque não é a minha disciplina, tá bom? Então, falando sobre ferramentas da qualidade, a gente vai ver algumas delas. PDCA, nós vimos na última aula, mostrei para vocês o ciclo, acho que está bem entendido. Então, aqui está o ciclo novamente. Análise de SWOT, também não vou entrar nessa, porque nós falamos também na última aula. Vocês já sabem como que funciona, né? A matriz FOFA, né? FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças de um ambiente interno e externo. 5 S's, não sei se você já ouviu falar, mas essa técnica ela surgiu no Japão, no meados aí, ou seja, no século 50, né? Aliás, em torno da década de 50. Então, fala a respeito de 5 sensos de organização no seu trabalho, ou seja, de disciplina. Então, tem um senso de utilização, de organização, de limpeza, de saúde e disciplina. Então, cada um desses sensos, eles são aplicados conforme a necessidade da própria empresa. Os 5 S's é a aplicação de todos os 5 sensos que são aplicados aí dentro da empresa. O senso de utilização fala que tudo que você utiliza de uma maneira mais rápida ou com grande frequência, ele esteja próximo de você. O de organização fala que tudo precisa estar organizado, independente se aquela pessoa trabalha ou não naquele setor de trabalho, né? Então, ou seja, ela precisa entender que, de repente, gavetas tem que ter etiquetas, tudo tem que ser muito bem organizado. A limpeza fala de limpeza no geral, né? Tanto do ambiente de trabalho quanto também da própria pessoa no geral. Saúde fala muito relacionado àquilo que a pessoa tem, tanto de uma maneira física quanto de uma maneira também mental. E disciplina mostra que você precisa ter ali disciplinas para concluir o seu trabalho, sua demanda produtiva, tá? Isso são 5 S's. Folha de verificação é uma outra ferramenta da qualidade que vai falar a respeito de como se fosse um checklist. É uma lista que vão ali ter informações que você vai verificar e ticar cada uma daquelas etapas, né, que tem ali naquela sua folha. Então, vamos falar, a folha de verificação é como se fosse um checklist. Então, eu uso a folha de verificação para poder, de repente, tomar nota de produtividade diária. Eu posso falar, olha, funcionário do 1 ao 10. Então, eu posso ter ali, posso ali controlar essa produtividade mediante uma folha de verificação, falando que o funcionário 1 atingiu uma meta de 70 de produção, 70 produtos. O funcionário número 2 atingiu ali 50, e assim sucessivamente. Então, ela serve para verificar uma produção ou controle de pessoas ou de serviços, enfim. Aqui tem um exemplo dela, aqui ó, motivos de reclamação, mau atendimento, produto mal identificado, produto não atende as especificações, e aqui foi feita uma contagem, e depois é gerado ali uma porcentagem de acordo com o total de problemas apresentados da própria empresa, ok?
Quando a gente fala do Pareto, a gente está falando então de um diagrama, né, que vai ali trazer um gráfico que vai mostrar exatamente do maior para o menor. Então eu tenho aqui, por exemplo, mau atendimento, produto mal identificado, exatamente aqueles que a gente teve anteriormente. E mostra que o problema maior aqui foi esse de mau atendimento, que foi 125 casos. Então esse é um problema ofensor dentro da própria organização. Então, a ferramenta fala que se você tratar 80% dos problemas, você tem 20% de assertividade. Aliás, 80% dos problemas tratados, você consegue ter todo o problema tratado. Então, o que isso significa? Então, aqui não colocou aqui, mas se você colocar onde está aqui no meu mouse, a parte de porcentagem, esse 125 aqui pode significar, por exemplo, 70% dos seus problemas. Somado a esse, pode ser 80% dos problemas. Somado a esse, 90% dos problemas. E aqui 100% que é todos os problemas. Então, vamos supor que aqui seja 80%. Eu não fiz esse cálculo. Então, você deveria tratar esses 3 problemas e, com certeza, esse aqui não seria o mais importante. Esses outros 80% do problema que você tratou já era suficiente para você tratar toda a ferramenta, tá? Todos os problemas apresentados até aqui. Mas aí vocês vão entrar isso com mais detalhe aplicando essa ferramenta em alguma outra disciplina, tá? Caso ninguém fale isso com vocês ou ninguém aplique isso com vocês, eu prometo que se eu estiver na faculdade, lá em administração de projetos, que é uma matéria que eu leciono, eu volto para poder explicar detalhadamente como que aplica dentro das empresas, tá bom? Diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, que é o nome do fundador dessa ferramenta. Ela vai, então, ter um formato de espinha de peixe, onde aqui na cabeça do peixe é o efeito, e as causas, elas são aqui colocadas durante essa ferramenta. E também ela é aplicada junto com uma ferramenta chamada 6Ms, que é uma ferramenta que ela fala sobre medida, mão de obra, material, ou seja, 6Ms, que são aqui dispensados aqui dentro dessas espinhas que tem aqui no peixe, tá? Aqui nesse exemplo aqui que nós passamos, os 6Ms não foi aplicado não, mas cada M seria uma dessas caixinhas, tá? Então aqui teria que ter 3 caixinhas aqui e 3 caixinhas aqui em cima. Fluxograma, acho que é mais conhecido do pessoal, é bem esse desenho, né? Onde o fluxo de cada atividade ou de cada trabalho ele é mencionado, onde inicia, onde termina, né? O fluxo ali de produção. E dentro dessas ferramentas mostra então que todas elas fazem parte de uma estratégia que vão garantir a qualidade dentro da sua própria empresa. Ok. Quando a gente, só para terminar, aqui é um material extra, tá? Falando sobre estratégias. Isso não entra tanto dentro da qualidade total, mas isso é um complemento da disciplina. Tem aqui, então, algumas estratégias que empresas utilizam, né? Foco do tipo raio laser, que mostra necessariamente entender bem o que a organização faz de melhor e os concorrentes, a ponto de focalizar todos os seus esforços naquilo que de fato é importante para a organização. Então, a organização, de uma certa maneira, é como essa figura, ela atinge o objetivo que ela tem proposto no seu produto ou serviço. Também tem uma outra estratégia chamada de cooperação universal, que aí fala a respeito dessa cooperação extraordinária entre pessoas da organização, ou seja, além de você ser funcionário, você é aquele que divulga os produtos da empresa, é aquele que faz algo além daquilo que de fato contribuir com a organização sendo simplesmente um funcionário, tá? Então, ela vai se concentrar bem nos funcionários e bem também nessa parte relacionada aos clientes da própria organização. São clientes que recebem benefícios ao indicar para outros clientes, são clientes que talvez se tornam parte da cooperativa de trabalho da empresa. Então,
Isso é uma estratégia universal, de cooperação universal. Vou te dar um exemplo da Unimed BH. Todos os médicos cooperados, eles fazem parte daquela cooperativa, ou seja, eles têm, teoricamente, parte da empresa, porque eles ali investem dinheiro para entrar nessa cooperativa e automaticamente todo esse negócio é gerido para que todos tenham um lucro mediante a cooperativa, a contribuição de cada médico. Né? Então, isso é uma estratégia de cooperação universal. Também, liderança de contato. Aqui a gente fala muito a questão da estratégia relacionado a cortejo. O que isso quer dizer? Isso fala muito a questão de cada contato. Aí a gente vai falar também assim de contratos realizados, né? De clientes adquiridos, vai então trazer recursos financeiros interessantes. Quando a gente fala, por exemplo, de trabalho de metas, de objetivos, trabalhos que envolvem produtividade, que quanto mais você produz, mais você tem rentabilidade dentro do seu salário. Então, fala muito sobre essa liderança de contato, que é uma outra estratégia vinculada aí à organização. Tá bom? Então, aqui tem algumas referências, eu não vou passar esse estudo de caso para vocês, porque eu já avancei bem no tempo, acho que já passei muita coisa. E obrigado aí pela atenção de vocês, mas eu quero escutar um pouco se vocês têm algum tipo de dúvida naquilo que foi apresentado sobre qualidade total. Eu sei que, às vezes, né, quando a gente apresenta PowerPoint, a aula fica bem mais, com muito mais informação, e automaticamente a gente precisa avançar muito aí naquilo que a gente tem a dizer. Mas eu quero saber se você tem alguma dúvida, ficou alguma questão, ou que você quer complementar, participa aí nesse momento. Professor, na questão da auditoria dentro da empresa, é interessante ter um período para poder realizar essa auditoria ou só quando tiver algum problema, assim? Você está dizendo sobre a ISO 9001? Não, tipo aquela ficha que você falou. Ah, tá bom, a folha de verificação. A folha de Isso. verificação, geralmente, ela é aplicada de acordo com algum processo produtivo. Vamos imaginar que a gente tem turnos de trabalho diferentes, manhã, tarde e noite. E esses turnos de trabalho têm alguns tipos tem uma produção e que cada uma desses turnos tenham erros de produção diferentes. Então, o turno da manhã vai preencher lá uma ficha de verificação, colocando lá, sei lá, inconformidade com a embalagem, aí tem alguns outros problemas. E eles vão fazer uma folha de verificação desse turno. Da mesma maneira faz à tarde, da mesma maneira faz à noite. Mas isso é contínuo, porque isso é importante para alimentar o meu sistema e saber quais são os problemas que tem tido na minha empresa, naquele turno, e de repente para fazer um ranking, será que por que no turno da manhã se erra mais do que o turno da tarde ou da noite? E faz com que a gente controle isso de uma maneira mais efetiva. Então, isso não é feito de uma maneira esporádica, não. É feito de uma maneira bem controlada e bem frequente na própria empresa, tá bom? Assim, o próprio funcionário que pode fazer essa ficha, né? Não necessariamente um gestor. Geralmente tem ali funcionários da área do teste de qualidade, se tratando de indústria, e onde esse teste de qualidade é justamente para ver se os requisitos daquele produto foram atingidos ou não. Então, não é um funcionário que produz, mas é uma área responsável por isso. Ou sistemas que também conseguem verificar isso, tá bom? Hoje já é feito muito também sobre essa questão de sistemas. O que mais? Acho que eu vou começar a dar ponto de participação, hein, galera? Tem gente que eu nunca ouvi a voz nesse. Aliás, alguns eu escuto no momento de ir embora, né? Tchau, professor, boa noite. E aí, alguma contribuição maior? Ou querem fazer alguma pergunta? Ou é isso aí mesmo? Eu vou disponibilizar o slide lá para vocês. Ok? Finish? Então, ok. Estou entendendo que sim. Ok, pessoal. Estou entendendo que sim, então vamos lá. Pessoal, então muito obrigado pela atenção de vocês.
O vídeo eu gravei, estou gravando, vai ficar disponível lá para vocês também lá no seu ambiente de aula. Esse vídeo certamente ficou bem maior do que aqueles que a gente gravava, e então pode ser que ele demore um pouco a fazer o upload dele, mas ele vai estar lá disponível para vocês, tá bom? Então, é isso aí. Fique com Deus, até amanhã. Amanhã é a mesma coisa, eu já programei a aula de amanhã, vocês vão receber aí o e-mail, ou já receberam o e-mail, e já está aí na agenda do Google de vocês, tá bom? Só para que vocês saibam e que sempre a gente vai entrar dessa maneira. Ok? Forte abraço. Fique com Deus aí, todo mundo. Com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu nunca vou ligar a câmera dele.